hoje nós vamos continuar com a nossa apostila de literatura, que é a última que a gente precisa finalizar. Então vamos para a página 14 da apostila do módulo 13 de literatura. Raquel de Queiroz. Lê para mim, Eric, se você já tiver aí com a apostila. Não, Maria Eduardo, então lê para mim. Você já está com a apostila aberta, né? Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1910. Em 1917, devido à seca arrasadora que assolou todo o estado, ela e sua família migraram para o Rio de Janeiro. Logo em seguida, depois de ter passado por Belém, Pará, voltaram para o Nordeste, estabelecendo-se novamente em Fortaleza. Em 1922, ela começou a colaborar para o jornal, no Ceará, publicando poemas e crônicas. Tornou-se conhecida com a publicação Romance O 15, em 1930. Militou no Partido Comunista Brasileiro e, em 1937, foi presa por defender ideias esquerdistas. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Entre as principais características de sua obra destacam-se retrato da seca e da fome, análise psicológica dos personagens, em especial do homem nordestino, emprego de linguagem simples, enxuta, que confere agilidade à narrativa. É mais uma autora que foca então no regionalismo, né? Principalmente aí da região nordeste do Brasil, né? Então, por isso os enfoques dela é a seca, a fome, né? O homem nordestino, a forma como ele vive, a sua cultura, né? A forma como ele consegue desenvolver a sua economia, a forma como ele se sustenta. Usa sempre uma linguagem simples e adapta a todos os tipos de leitores. Isso faz com que a sua leitura seja uma leitura mais leve, menos exigente, que as pessoas tenham mais acesso, tá? Então, por isso, talvez ela tenha aí, né, tanto renome dentro da literatura, principalmente do modernismo. As suas principais obras são o 15, João Miguel, Caminho das Pedras e As Três Marias. Aí nós temos um texto para vocês responderem a atividade, mas a gente já vai logo lá para o outro autor, que é Érico Veríssimo, lá na página 17. Érico Veríssimo. Lê para mim, Bruno. Érico Veríssimo nasceu no Rio Grande do Sul, em 1905. Foi secretário e redator da revista Futuro, em Porto Alegre, e professor de literatura brasileira nos Estados Unidos. Publicou seu romance Clarice, em 1932, com sua popularidade nacional. Sua obra considerada mais significativa é o romance histórico O Tempo e o Vento, trilogia publicada entre os anos 1949 e 1961, a qual constitui um importante painel épico no Rio Grande do Sul. Então, as principais obras aí, Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, O Prisioneiro, Incidente de Antares e O Tempo e o Vento, né? Então, trabalhou muito tempo em jornal. É um escritor também que tenta, de forma simples, transmitir aqui seus pensamentos, sua regionalidade, tá? Gosta muito de romances, tá? De emoção, sentimento, gosta de retratar aquilo que as pessoas vivem no seu cotidiano. Incidente de Antares, aí tem um trechinho então deste livro, explicando, falando um pouco sobre este livro, tá? Lê para mim, Gabi. Incidente em Antares, 1971. É uma obra de gênero fantástico que se passa em uma pequena cidade fictícia. Antares é localizada no Rio Grande do Sul. Apesar de ter sido escrita no início dos anos 1970, no auge da ditadura militar, a história do incidente se passa no dia 13 de dezembro de 1963, 3 meses antes do golpe de março de 1964. A obra é uma sátira da sociedade brasileira da época, em que se mostra duas famílias da elite lutando entre si por seus privilégios, ao mesmo tempo que se veem as voltas com o surgimento das ideias comunistas que inflamam as classes menos abastadas. O livro é dividido em dois momentos: Antares, que apresenta a pequena cidade em que a história é ambientada e no qual se revelam as conturbações sociais e políticas e os interesses das personagens das diferentes classes sociais, e Incidente, em que é decretada uma greve geral que abrange toda a cidade e a qual até mesmo os coveiros aderem, deixando 7 mortos insepultos. Esses mortos se levantam de seus caixões indignados por
e resolve fazer uma assembleia em que os expõe às misérias, os crimes e a corrupção de políticos e autoridades da pequena classe. Pelo fato de estarem mortos, não tem receio de julgamentos, castigos, prisões e torturas por parte da polícia local. Então esse livro, né, ou parte do trecho deste livro, ele representa então a questão política, né, dessa pequena cidade de Antares, né, e um julgamento que depois virá após a morte, certo, daquilo que foi feito de errado, né, de incorreto dentro desse pequeno vilarejo. Aí temos a interpretação de texto e agora sim vocês vão responder então as atividades lá de trás e essas aí, tá? Com calma, não precisa muita pressa.